Conversar é um negócio fundamental. E é um negócio que não acontece nas empresas, não acontece nas organizações hierárquicas. Agora, algumas empresas, inclusive, nas quais eu trabalho como consultor, eu vejo como é que funciona o negócio. O elevador não tem mais botão, né? Tem um console e você digita o andar que você quer subir, e aí o seu crachá que lhe deram lá na recepção, que você teve que passar lá, tirar uma foto, aquele negócio todo. Segurança. Aí você entra, mas você entra no andar. Ele abre a porta principal do seu andar, da ala que você vai, porque gera mais de uma ala no seu andar, e você não entra na outra. Quem tem subvertido isso muito é o vício. O fumo, por exemplo, tem sido um aliado da conversação, porque como não pode mais fumar dentro da empresa, os fumantes vão fumar lá na rua, aí junta todo mundo do terceiro andar, do quinto andar, do quarto andar, eles começam a conversar, combina coisa, um vai na casa do outro, né? Sai de noite e tal. Por quê? Porque estava tudo separado, dividido, controlado, como se fosse alguma coisa que você estivesse prezando ou que você pudesse ganhar com aquilo, né? É tipo todos esses bloqueios que a gente faz para salvaguardar o conhecimento que está em nossos servidores. Eu sempre pergunto ao pessoal, digo, mas vem cá, vocês têm lista de espião aí, servidor? Não. Tem esquema de construção de arma de destruição em massa? Não, não temos também nem. Então por que vocês estão... Qual é o segredo que tem aí? Se for uma coisa que é um segredo mesmo, você não põe ali, ué. Não põe nem na internet, nem na intranet. Aliás, a intranet é uma daquelas coisas que são inexplicáveis, não é? Toda vez eu pergunto para os CIOs, eu digo, você já sabia que inventaram a internet? Porque o cara ainda tem uma intranet. Qual é a utilidade de uma intranet num mundo em que tem uma internet? É utilidade zero, gente. É zero. Você tem uma rede privada em que o outro não vai entrar, uai, põe senha que o outro também não entra. Ah, mas o cara pode fraudar a senha. Bom, então ele pode entrar também na sua intranet. Qualquer coisa pode acontecer. O problema é que a mentalidade não pode ser de trancar, fechar, controlar, separar o outro, não é? Quer dizer, as empresas vão ser comunidades móveis de negócios, configuradas e reconfiguradas nas redes de stakeholders. Vai surgir uma comunidade, vai surgir outra comunidade, elas vão se coligando, não é? Você não vai ter mais uma divisão tão rígida entre quem está dentro e quem está fora, e quem está fora é alguém que vai me ameaçar, em princípio não é um parceiro meu, em princípio é um adversário. Essa que é a visão. Essa é a visão imposta não pela maldade humana que estaria na cabeça das pessoas. Essa é a visão imposta pela ideia de que é preciso comandar e controlar os outros para que funcione qualquer atividade coletiva. A mudança é muito simples. A transição, no meu ponto de vista, da empresa hierárquica para a empresa em rede, é deixar as redes acontecer, é deixar a interação acontecer. Inclusive, se eu quiser ajudar, é estimular isso, não é? Nós estávamos pensando em fazer coisas assim. Qual foi a grande empresa que perguntou ao seu pessoal, ao que ela considera funcionário, e que eufemisticamente os donos e acionistas chamam de colaboradores? Eu acho engraçada essa palavra. Mas são os empregados mesmo. Qual é aquela empresa que pergunta a esse pessoal o seguinte: se você pudesse mudar uma coisa aqui na empresa, o que você mudaria? Ninguém pergunta isso. É um medo de perguntar. O que você mudaria? Hein? Ficam com medo do cara dizer, mudaria o presidente. Mas se você fizesse essa simples e única pergunta, você faria uma rede dentro da empresa. Uma rede eficaz. Porque você criaria desejos de mudança e depois as pessoas iam se agregar em torno daqueles desejos para realizar aqueles desejos de mudança. Daí poderia nascer várias coisas. Mas a gente não faz isso porque a gente tem medo. Porque a gente acha que as pessoas vão ameaçar, e em geral a resistência a essas coisas todas que nós conversamos aqui hoje não é prioritária, não é majoritariamente dos CEOs, nem dos acionistas majoritários, nem nos donos. É a gerência média. A gerência média é a reprodutora do esquema hierárquico.
A gerência, se você cair na mão da gerência média, você está lascado. Porque ela aprendeu a dizer não. O que não é rotina, ela diz não. A burocracia diz não. Então, você quer introduzir uma inovação, ela diz não. Então, por isso, muitas vezes, é mais fácil você iniciar processos desses. Quando o CEO está convencido, do que você começar pelo departamento de pessoal, assim chamado gestão de pessoas, ou por outro departamento qualquer, porque tudo está funcionando de uma maneira tal que os que estão ocupando posições acham que vão perder poder, vão perder pontos na sua carreira, se as coisas começarem a ser feitas sem o seu controle. Esse aqui é um problema gravíssimo, né? Bom, isso foi uma provocação final, não é? Eu não pretendo fazer uma síntese do que nós apresentamos aqui hoje, mas a palavra está aberta para todos vocês agora, que são impressões sobre se tudo que nós falamos hoje faz sentido, e não só para os que estão sentados aqui, mas também para os que estão participando no plenário dessa atividade. Posso? Eu só queria... eu acho que essa questão da transição é uma questão que a gente se defronta todo dia, pelo menos eu também na atividade de consultoria, e a gente procura fazer e pensar essa questão e ver como é que ele trabalha para fazer com que a transição aconteça. Eu acho que a transição não é difícil fazer, como o Augusto está falando. É simplesmente ver pessoas como pessoas. É só isso. Porque a organização que nós temos hoje, essa organização piramidal de comando e controle, ela enxerga as pessoas que trabalham, os tais colaboradores, como recursos. Esse é um recurso, é que nem a minha máquina que eu troco, ficou velho, eu troco, vem outro, eu ponho, se o cara não obedece, manda embora, põe outro. Certo? É um recurso que eu tenho ali à disposição. Eu não vejo aquilo, é uma desumanização das pessoas. O que eu vejo muito, e eu quero saber se vocês concordam, a gente vê um grau de infelicidade nas empresas absurdo. A infelicidade graça. Você ir para a empresa, muitas vezes é um peso danado. Putz, eu tenho que trabalhar, tenho que acordar cedo para ter que ir trabalhar, porque eu preciso daquele dinheirinho no final do mês para pagar minha conta e tal. O trabalho passa a ser um peso na vida da gente, e não uma alegria, e não uma vontade de produzir, de fazer, de se realizar enquanto ser humano. Porque a empresa hierárquica, ela faz isso, ela desumaniza, simplesmente desumaniza. O ser humano não foi feito para ser um seguidor de padrão, um obedecedor, se existe essa palavra, de ordem, um cumpridor dos seus deveres, certo? O ser humano é uma pessoa naturalmente criativa. Ela naturalmente quer se fazer enquanto pessoa. A realização maior que tem é quando você faz alguma coisa que você gosta, é uma realização no prazer de poder interagir, de construir juntos, de fazer alguma coisa que te dignifica enquanto pessoa. Enquanto se destaca, você consegue se destacar, não é derrubando o outro, porque nessa empresa que nós temos aí, a competição interna é estimulada. Para eu me dar bem, só eu ganho o prêmio, se eu ganho, todo mundo perde, certo? Estimula a competição interna entre as pessoas, e não a cooperação. O que nós queremos fazer, quando nós estamos falando da transição para uma empresa de rede, é simplesmente enxergar o humano que tem ali. Certo? Quando nós damos as possibilidades, quando a gente cria fóruns, cria espaços de convivência dentro da empresa, e tem um problema que o cara tem que resolver, eu tenho um problema de logística que eu não estou conseguindo resolver, a hora que eu compartilho isso e vejo se o cara lá do recursos humanos, se o cara do marketing tem uma ideia, tem um conhecimento acumulado que ele pode contribuir naquilo, e ele tem um espaço para discutir uma solução para um problema que é independente de onde venha, de qual seja a área que venha, e você dá a possibilidade das pessoas exercerem as suas competências, usarem aquilo que sabe, que aprenderam na vida e na realização de algum problema, isso daí se faz sem gastar milhões de reais com consultoria, com isso, com aquilo ou outro.
Certo? Eu acho que o grande questão de fazer a transição é criar espaços de convivência, é dar oportunidade para as pessoas serem pessoas. A gente parar de enxergar os outros como um recurso cumpridor de ordem, certo? Porque aí vai aflorar, emerge a criação. A inovação que nós estamos falando aqui, de inovação que é a necessidade para a empresa se sustentar no tempo, ela se dá à medida em que as pessoas conversam. E as soluções vão sendo criadas à medida que os problemas vão surgindo. Nós não podemos, essa visão de que nós temos que controlar tudo, que de cima a embaixo nós temos que amarrar todos os procedimentos escrito nos livros, certo? Nos manuais dentro das empresas, que essa é a regra, que eu concordo 100% com o Augusto, que a gerência média desculpe os gerentes, mas é a pior coisa que tem nas empresas, certo? Porque ela não é nem quem manda de fato e não é quem executa sozinho. Ele quer ser o cara que é lá de cima, mas não quer ser o peão, certo? Então, ele é mais rei do que o rei. Ele quer ser mais rei do que o rei. E é isso que está gerando essa doença corporativa que nós temos hoje e a ineficiência total do que acontece dentro das empresas. Só para fechar, fazer transição, cria espaço de convivência, deixa as pessoas conversarem, fazemos workshop, fazemos jogos, vamos criar momentos de compartilhamento, que é a única forma da gente fazer a transição.